dia, missa do quarto domingo da Páscoa. Somos convidados pelo bom pastor a fazer parte do seu rebanho e aprender dele o jeito de ser igreja. Ele nos conduz às fontes da vida e suas palavras nos dão segurança. Nada pode nos arrebatar de suas mãos. Neste dia de oração pelas vocações presbiterais e religiosas, celebremos também comunhão com todas as mães, vivas e falecidas. Jubilosos, iniciemos com o canto de entrada. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver um pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. A você que está em casa, nos assistindo pelo YouTube, Facebook e também que nos escuta através das ondas das rádios Luz FM 102,1 do Campo Grande, saudações fraternas de paz e bem. Nós vamos celebrar esta Santa Missa por todas as mães vivas e falecidas, em especial Fátima Rodrigues, Mari, Francisca, tantas que pediram orações, e também pelas falecidas, em especial a minha mãe, Alice Novaes, e tantas outras mães que já não estão mais conosco nesse dia tão especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-se da mesa do Senhor. Cantemos. Senhor, que sois o eterno sacerdote
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Jubilosos, cantemos o hino de louvor. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Amém. Oremos, colocando no altar de Deus todas as nossas intenções nesta missa do quarto domingo da Páscoa. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. Escutemos atentamente as leituras deste domingo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao ver aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vos considereis indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando viram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade,
provocaram perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meditando a palavra de Deus, ouviremos o salmo de resposta. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, pedi a Ele cantando jubilosos, pedi a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Seu amor é fiel eternamente. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. Então, um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo.
e aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem o molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. E os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as reconheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos caríssimos, nós estamos hoje celebrando o 4º domingo da Páscoa. Estamos imensamente alegres por estarmos nos braços do bom pastor. Jesus, outrora, nos revela que Ele e o Pai são um. Então vamos nos alegrarmos neste momento por sermos esses filhos escolhidos do Pai, por sermos essas ovelhas que o Pai as põe no seu braço e ninguém poderá retirá-las. Hoje, na primeira leitura, nós temos como testemunho de Paulo e Barnabé na sinagoga de Antioquia da Psídia. Como bem indica o texto, era um dia de sábado e o sábado era considerado sagrado para os judeus. E no primeiro momento, a atuação deles parece bem discreta, mas na sequência se percebe a mudança radical apontada no texto pela indicação. No sábado seguinte, toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. No entanto, caríssimos, os judeus a quem primeiro se dirigiu os apóstolos não acolheram os ensinamentos porque ficaram tomados de inveja quando viram a multidão que os ouvia anunciar. Diante da rejeição, os apóstolos se dirigem aos pagãos que acolhem sua mensagem com muita alegria do anúncio de salvação em Cristo, testemunhado por Paulo e Barnabé. Então, eles decorrem duas posturas: rejeição por parte dos judeus e acolhida por parte dos gentios, ou seja, os que acolhem a palavra são aqueles que ouvem a palavra de Deus
reconhecem a voz do pastor na palavra pregada. Então, a palavra hoje aqui dirigida a nós, ela vem de Deus. E cabe a nós acolher esta palavra. Cabe a nós colocá-la em prática no dia a dia, na nossa vivência, no nosso trabalho, na escola. A palavra de Deus, ela veio para igualar, não para dividir nem separar ninguém. Os textos sagrados nos mostram que nós, como filhos e filhas de Deus, devemos seguir corretamente como a lei nos pede. Então nós, meus filhos, vivenciando ainda as alegrias pascais, a alegria do Cristo ressuscitado presente em nosso meio, vamos abrir o nosso coração para a escuta, vamos abrir o nosso coração para fazer o bem, vamos abrir o nosso coração para acolher esta palavra que nos salva, que nos cura, que nos liberta. Não é só você pegar a Bíblia, ler lá um versículo, pronto. O Senhor está presente em nosso meio, o Senhor está presente em nossa vida. Então, cabe a nós, como filhos e filhas do Deus da paz, cabe a nós, como filhos e filhas do Deus da vida, estarmos sempre presentes diante do chamado que o Senhor nos pede, nos convida. A segunda leitura nos mostra, encontramos assim novamente a questão do rebanho e do pastor. A primeira afirmação se refere ao rebanho, às ovelhas que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, aqueles que se ligaram existencialmente ao Cristo Cordeiro crucificado. E na sequência a leitura fala da identidade do pastor. Como o Cordeiro, a imagem diz muito. O pastor das ovelhas, ou seja, do rebanho, é como um deles, é o Cordeiro. O pastor participa de algum modo da mesma condição de vida das ovelhas. O que permite não é só o reconhecimento mútuo, mas também a confiança decorrente desse conhecimento. Tá? Então, meus filhos, nós somos o seu povo e seu rebanho, assim diz o Senhor. E o Evangelho? O Evangelho deste dia, a primeira coisa que o texto nos traz, serve-se de critério para uma identificação das ovelhas desse rebanho particular. Elas escutam a voz do pastor e o seguem. O texto diz algo também do pastor. Ele conhece as ovelhas e lhe dá a vida. Não qualquer uma, mas a vida eterna. É que nós buscamos a vida eterna, a salvação que vem do Pai. Isso não é um tudo. Do conhecimento do pastor em relação às ovelhas e do reconhecimento da voz do pastor por parte delas, decorre a compreensão de que elas nunca se perderão, não se extraviarão, nem ninguém poderá roubá-las, tomá-las de seu pastor. Olha que coisa bonita. O pastor, ele pega a ovelha e deixa para si. Ninguém poderá tomá-la, ninguém poderá roubá-las. Então é assim, ele nos pega e nós somos dele. Então o Evangelho ainda assegura a posse das ovelhas por parte de alguém maior. Elas foram dadas pelo Pai e ninguém pode arrancá-las da mão dele. De algum modo, as ovelhas pertencem ainda ao Pai, são do Pai e do Filho, porque eles são um. Não existe possessão de bens de um nem de outro, mas uma única posse do Pai e do Filho. Como bem lembrou Lucas na parábola do Pai misericordioso, quando ele se dirige ao filho mais velho e diz: Tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Assim, o Pai nos garante. A unidade da qual fala o texto é a garantia de que as ovelhas que permanecem com o pastor, que o filho permaneça na posse do Pai. Então, meus irmãos,
esta celebração, nas suas 3 leituras, fala ao mesmo tempo da identidade do pastor e da identidade das ovelhas ou do rebanho, bem como da ligação entre pastor e rebanho. O fio que nos une é a escuta, ou o ouvir, para ser mais fiel ao texto. Ouvir é o mandamento por excelência do povo. Então, a imagem do Cordeiro Pastor nos diz muito sobre Jesus Cristo e nós mesmos, e sobre nós mesmos. É a perfeita imagem da relação única de Cristo com a humanidade. O nosso pastor não é alguém distinto de nós, mas alguém como nós. Ele participa da nossa condição e sabe para as quais pastagens nos conduz, a fim de chegarmos em segurança ao redil de Deus. Então, meus irmãos, nós somos, o Senhor é o meu pastor, é o pastor que nos conduz e não nos falta coisa alguma. Hoje, celebrando também o Dia das Mães, nós queremos colocar também diante do altar do Senhor todas aquelas mães, aquelas que são mães, que são pais, as mães que dão o duro para sustentar os filhos, para sustentar o lar, porque nós temos mãe e pai, o casal. Mas também quando alguém parte, a mãe fica só. E a mãe tem que dar uma de pai também. Não vamos esquecer. Vamos também lembrar das nossas mães falecidas, que já não estão mais conosco. Fica aquela saudade, fica aquela lembrança que jamais será esquecida. Eu sempre digo que, mãe, o amor nos torna eternos. E isso é verdade. Eterno é só Deus. Mas, na eternidade, nós iremos nos encontrar para nunca mais nos separarmos. Então, estes laços que nos unem, que nos uniram durante a vida, nos chama a uma verdadeira reflexão, a uma verdadeira mudança de vida. Então, nesse Dia das Mães, possamos achegar a Jesus de coração contrito, de coração limpo, e que nós possamos buscar o sentido da vida, que é Deus, e sermos destas ovelhas preferidas do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé rezando. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a caminho da casa do Pai, pedimos a Cristo, bom pastor, que nos guie nessa travessia e digamos com confiança: Senhor, fazei-nos servidores de vossa vontade. Pelo bispo de Roma, o Papa Francisco, para que exerça com constância e amor a missão de ser bom pastor para todas as pessoas de boa vontade, rezemos: Senhor, fazei-nos servidores da vossa vontade. Por todos os servidores do reino de Deus e das comunidades, para que escutem sempre a voz do bom pastor e sigam com fidelidade, rezemos ao Senhor. Senhor, fazei-nos seguidores da vossa vontade. Pelos governantes das nações, para que se deixem iluminar pelos valores do Evangelho e assumam real compromisso com a paz e com o bem dos mais necessitados, rezemos ao Senhor. Senhor, fazei-nos servidores da vossa vontade. Pelos vocacionados à vida religiosa e sacerdotal, para que estejam sempre atentos à voz do bom pastor e dispostos a acolhê-los com a orientação da vida, rezemos ao Senhor. Senhor, fazei-nos servidores da vossa vontade. Pelas mães, deste dia a elas dedicado, para que assumam com alegria sua vocação e recebam o apoio do reconhecimento dos familiares, rezemos ao Senhor. Senhor, fazei-nos servidores da vossa vontade. Concluamos as preces rezando por todos os vocacionados. Jesus, bom pastor, que chamaste os apóstolos a vos seguir, continuai chamando pessoas generosas e de mente aberta, para que deem continuidade à missão por vós iniciada. A messe é grande, poucos operários. Necessitamos, Senhor, de bons e santos presbíteros e religiosos,
e de bons servidores do vosso povo. Amém. Ofertamos pão e vinho, frutos do trabalho humano e da bênção divina, juntamente com a vida de todos os vocacionados para o serviço das comunidades e a vida das nossas mães. Junto com o pão e o vinho, cantemos o canto de ofertório. Bendito sejais, ó Pai, Criador de Deus e universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho humano, que agora vos apresentar para nós e tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, ó Pai, Criador do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, frutos da vida e do trabalho humano, que agora vos apresentamos para nós na bendita e salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração conhecido por vós. A fim que este nosso sacrifício vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me de todos os meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renove constantemente e seja fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo tempo e lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado, já não morre, e morto, vive eternamente. Unido à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com meu Bispo Lucas e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, em especial as mães que já faleceram, a minha mãe Alice Novaes, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmão, você que está em casa, reze conosco a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos e malfeitores. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro de Deus. Caminhando com o sangue de Cristo que vamos receber.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. É chegado o momento da comunhão, Deus se faz presente no partir do pão. Você que está em casa, faça a sua comunhão espiritual, participando assim do banquete eucarístico do Senhor, este Cordeiro imolado que vem nutrir nossas forças. Cantemos o canto de comunhão. Saiu pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei com carinho de volta sem fome ou temor. Nos meus ombros ovelhas feridas sem dor poderão descansar. Devolverei os seus campos, darei novamente a paz. Sou rei, sou bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tens palavra de vida e te dás em refeição. Aos pastores que perdem ovelhas, distantes de mim os terei. Outras pastagens seguras, pastores fiéis chamarei. Novo reino farei do meu povo, rebanho sem mais opressão. Todos serão conduzidos à vida por minhas mãos. Sou rei, sou bom pastor. Vinde ao banquete que nos preparei, e fome jamais tereis. A quem
Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, que nos assistiu através das ondas da rádios, Facebook, YouTube, que Deus abençoe sempre. Abençoe também aos nossos amigos que colaboram com a transmissão da Santa Missa, o Dr. Arthur, diretor da Rádio Luz FM, o Fábio Nunes, da 102,1 do Campo Grande. Muito obrigado por nos colaborar na evangelização. E a cada um de vós, você que é mãe presente, mãe ausente, de todo o coração recebo meu carinho, meu abraço, meu afeto. Fátima Rodrigues, feliz Dia das Mães. Todo o povo de Deus, sintam-se abraçados pelo amor do Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos vocês, um domingo de muita paz. Feliz Dia das Mães e até o próximo domingo às 8 da manhã com a Santa Missa em seu lar. De ti